Mas o Estado estaria aparelhado para atender o terceiro setor? Na visão dos professores, um dos pontos conflitantes é que essas entidades privadas estariam exercendo atividades que são dever do próprio Estado social. Eu já implico com essa expressão terceiro setor. Se é setor intermediário, é setor intermediário entre o público e o privado. Na verdade, o Estado é partícipe obrigatório dessa relação que se forma e que se convencionou chamar de terceiro setor. De todo modo, o que é preciso é que essas entidades, que em algumas delas têm tido um papel relevantíssimo, elas, além do assistencialismo eventual que possam prestar, também se preocupem com a informação da população para um alcance cada vez mais rápido do grau de cidadania. Porque somente tendo uma população conscientizada, cidadã, é que nós vamos ter uma administração pública, por exemplo, à altura de nossas mais justas aspirações. Nós vamos exigir mais, vamos também ter consciência dos nossos deveres como pessoas, como contribuintes, como partícipes desta síntese patrimonial de todos nós que é o Estado. Mas o senhor acha que o Estado tem interesse de fazer com que a sociedade se torne mais um agente participativo? O Estado, como ser abstrato, evidentemente não tem. É preciso que as pessoas que o conduzem, eventualmente, episodicamente, sejam pessoas bem intencionadas e que, em nome do Estado, demonstrem esse interesse. O fato é que, do ponto de vista do que nós entendemos classicamente por Estado, essa atual conjuntura do terceiro setor, ela não é adequada. Talvez nós temos que repensar as estruturas estatais, repensar um novo modelo de Estado. Eu acho que a gente tem que sempre evoluir, se modernizar e tentar pensar alternativas na medida em que, efetivamente, todos nós temos um consenso de que a situação atual não é a mais adequada, que nós temos muitos problemas. Mas há uma certa esperança, uma certa expectativa com o terceiro setor, que na realidade eu não acredito que vai vingar por muito tempo. Esse mero repasse, essa mera delegação de atividades estatais para o terceiro setor, como se o terceiro setor fosse o grande salvador da pátria, efetivamente é uma ideia que não tem muito respaldo do ponto de vista prático. O que acontece muitas vezes, infelizmente, é uma deturpação, com uma fuga do regime jurídico administrativo, uma fuga do princípio da impessoalidade, do princípio da isonomia, do princípio da continuidade dos serviços públicos, em prol de algumas vantagens de eficiência dessas entidades, que não precisam fazer licitação, que têm procedimentos mais simplificados de escolha e que acabam muitas vezes deturpando a ideia de prestação de serviço público mesmo. Eu, particularmente, sou bastante cético com relação a essa intervenção exagerada que está ocorrendo de entidades do terceiro setor na prestação de serviços públicos no lugar do Estado. Claro que é muito positiva a ideia de desenvolvimento do terceiro setor verdadeiro, legítimo. Em alguns casos, inclusive com vínculos com o Estado, não há problema de ter vínculos. O problema é que há um exagero completo, muitas OCPs criadas efetivamente têm o condão de mera dissimulação, com finalidades que não são as mais adequadas, às vezes até mesmo por culpa dos agentes estatais. E eu não estou falando nem exatamente em corrupção, estou falando de inadequação na prestação de serviço mesmo, em uma certa tendência à desvalorização do espaço público estatal, que, afinal de contas, ainda é essencial para a promoção de políticas de solidariedade. Porque a nossa Constituição, e aí sim a Constituição de 88 é muito importante, é uma Constituição que propugna, na sua ordem econômica, por um modelo de bem-estar social. Apesar dela ter sido uma Constituição muito reformada em vários tópicos, a sua estrutura permanece intacta. É uma Constituição que propugna um regime intervencionista, ainda que dentro do sistema capitalista, e um modelo de bem-estar social, que implica a prestação de serviços públicos pelo Estado, que não pode se eximir desse dever e efetivamente não pode terceirizar essas atividades para entidades, muitas vezes repassando recursos vultuosíssimos, como tem ocorrido, para entidades do terceiro setor sem licitação, possibilitando aí sim uma tendência de alguns vínculos de caráter político, de caráter patrimonialista, que não combinam com o que efetivamente nós, o direito administrativo, temos valorizado bastante em termos de impessoalidade, eficiência, publicidade e, mais particularmente, a moralidade na administração pública. Eu acho que o principal aspecto no tocante à caracterização do que seja o Estado Social é justamente a sua forma de intervenção econômica. Não que o Estado Social também não tenha questões e não tenha características típicas do tocante ao regime político, mas, sem dúvida que ele leva esse nome por conta de questões econômicas. Em termos de intervenção do Estado na economia, nós podemos caracterizar
três diferentes formas de entendimento dessa relação sociedade civil, Estado, controle econômico, Estado-mercado, Estado-sociedade civil. Primeiro, eu vou fazer a diferenciação, então, entre esses três elementos. Sistema econômico é, efetivamente, um conjunto de instituições que estão presentes na sociedade, caracterizadas pelo seu tipo de coordenação e pelo seu modo de produção. Por isso é que nós falamos de sistema econômico capitalista. É o termo mais correto para que a gente possa caracterizar o capitalismo como um sistema econômico. Por quê? Porque ele se caracteriza por ser um conjunto de instituições que são determinadas por um modo de produção cujos meios são apropriados de forma privada. Ao contrário do sistema socialista, por exemplo, em que nós temos uma apropriação pública dos meios de produção. Mas não é só essa característica que define o sistema. Também o sistema econômico é definido pelo tipo de coordenação. O capitalismo tem um tipo de coordenação descentralizado a partir do princípio da livre iniciativa. O socialismo não. Ele tem um tipo de coordenação econômica centralizado a partir da ideia de que não existe a livre iniciativa devido ao controle do Estado sobre a economia. Agora, o sistema econômico diferencia-se a ideia de regime econômico. Embora muitas vezes esses termos são utilizados indistintamente, mas tecnicamente, o regime econômico, na realidade, é o conjunto de normas jurídicas que controlam o sistema, ou seja, o conjunto de instituições. Regime econômico, na realidade, é esse conjunto de normas jurídicas que controla as instituições. E que, portanto, é justamente a ideia, configura a ideia de haver um conjunto de normas mais ou menos intervencionista. Então nós podemos ter um capitalismo, um sistema capitalista, com um regime econômico liberal, ou seja, em que o Estado ele intervém muito pouco na economia, e um regime econômico intervencionista, forte intervencionista, dentro do próprio sistema capitalista. Mas além do sistema e do regime, nós também temos um modelo econômico. O modelo econômico, na realidade, é o que se propugna com o regime. É qual o tipo de configuração que caracteriza esse regime e que quer ser realizado na prática. O modelo que a gente busca no plano do ser. O regime é o nosso dever ser. E então, nós temos efetivamente a ideia de bem-estar social, o modelo de bem-estar social, ou ainda o modelo subsidiário. O século XX se caracterizou por um modelo de Estado de bem-estar social, a partir de um regime intervencionista dentro de um sistema capitalista.